Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Amém? Amém. Fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Somente até aqui. Tiago, nessa época, os cristãos eles eram muito perseguidos. Simplesmente pelo fato de você ser cristão e você acreditar em Deus, você ia ser perseguido e você corria risco de morte. E Tiago aqui, ele escreve para esses cristãos e ele fala: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí a gente fica se perguntando, como assim? Porque grande alegria nas provações, porque provações aqui significa sofrimento. E aí a gente fica, como é que eu vou estar sofrendo? Eu estou passando por uma coisa e Deus me pede para eu sentir alegria, para eu ficar feliz. Não tem sentido isso. Mas é quando nós entendemos que mesmo com sofrimento, Deus tem um propósito. Aleluia! O cristão, Tiago ordena aqui que o cristão ele deve ter alegria ao passar por provações, porque a diferença do cristão e do não cristão não é o fato de que eu sou crente e eu vou me livrar do sofrimento, eu vou ser poupado das provações, e não, pelo contrário, nós passamos mais provações ainda. Mas a diferença do cristão é como ele reage à provação. Aleluia! Ele tem a atitude de alegria diante dos problemas, porque ele sabe que o sofrimento ele tem um propósito. E o propósito do sofrimento, o propósito de Deus com isso, é gerar no cristão a perseverança. E o que é a perseverança? A perseverança ela é a capacidade de você continuar de pé em meio ao caos. A perseverança ela é a capacidade de você estar aqui sofrendo, você estar na luta, você estar caído no chão, quase desistindo, mas você está aqui. Deus, eu te glorifico porque o Senhor tem um propósito. Eu te glorifico porque o que eu estou passando é porque o Senhor me ama e o Senhor quer que eu cresça com isso. O Senhor quer que eu amadureça com isso. E a perseverança ela é isso. Glória a Deus. Nós glorificamos a Deus na nossa pior fase. E é isso. Esse é o propósito de Deus conosco. E no 4 ele fala: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Em outras versões, fala a fim de que vocês sejam perfeitos. Deus, ele quer nos depurar. O que é depurar? Depurar significa tornar puro. Significa limpar, significa retirar a impureza. E Deus, ele quer nos tornar perfeitos, ele quer nos tornar limpos. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente quer tirar a impureza, sei lá, do leite. Porque o leite, ele é cheio de impurezas, né? Se ele não for fervido, o leite da vaca. Se ele não for fervido, ele tem bactérias, ele tem as impurezas. E a gente ferve ele, quando a gente ferve, as impurezas
elas sobem, né? Evapora. Deus evapora. E Deus faz isso conosco. Quando Ele quer nos limpar, quando Ele quer esvaziar nós do pecado, Ele nos ferve, Ele nos coloca na fornalha, Ele nos coloca no fogo. Aleluia! Deus, Ele não nos livra do fogo dele, porque o fogo dele é um fogo santo, um fogo que nos torna forte. Um fogo, já foi falado aqui, a irmã Poliana, a Ivone falou, que o vaso no fogo, ele se torna forte. E é isso que Deus quer que nós sejamos, Ele quer que nós sejamos fortes. Amém? Glória a Deus. E aí, quando o cristão entende isso, ele começa a entender o que Tiago quis dizer aqui. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por sofrimento, nós nos alegramos, porque nós sabemos que nós temos um motivo para nos alegrar, porque Deus, com o sofrimento, com a dificuldade, Ele quer nos tornar forte. E no versículo 5 fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Oh, glória, né? Oh, glória. É um Deus tão lindo que Ele fala que se você tem falta de sabedoria, é só você pedir que Ele vai te dar. Porém, você tem que pedir com fé, porque aqui fala: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu não sei se vocês sabem como é a onda do mar, mas ela vai e vem. E o cristão que duvida, Tiago compara ele com uma onda do mar. Porque ele está aqui: eu entreguei nas mãos do Senhor, e é isso, e seja feita a tua vontade, Pai. E aí no minuto seguinte ele está: ai, meu Deus, não vai dar certo, oh meu Deus. E aí ele tira das mãos de Deus de novo e coloca na dele. Aí no minuto seguinte ele: não, mas toma aqui porque o Senhor sabe o que faz, né? E aí no minuto seguinte ele está de novo. E aí ele é semelhante à onda do mar, porque ele vai e vem, ele se deixa levar pelas suas emoções. Mas não é isso que nós devemos fazer quando nós estamos passando por isso, por esse sofrimento. Eu não sei o que cada um está passando aqui, mas você deve entregar nas mãos do Senhor. Você deve falar: Pai, está aqui, é teu, está nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. E deixa lá, deixa com Ele as suas preocupações, deixa com Ele a sua ansiedade, deixa com Ele os seus problemas, deixa com Ele, porque o nosso Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Glória a Deus. Não há nada que fuja do controle dele. Vai sempre estar, o controle sempre vai estar nas mãos do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui no 7 ele fala: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois só tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Eu fui pesquisar o significado de instável e significa uma pessoa, significa algo que não para quieto, que é como a onda do mar. E muitas vezes a gente está passando pelo sofrimento, a gente está sofrendo e a gente acha que Deus, Ele fica em silêncio, mas Ele não fica, porque a Bíblia, esse livro, é chamada a Palavra do Senhor. Glória a Deus. Desse jeito. Deus está falando aqui para alguém, eu não sei para quem, mas Deus está falando: eu não estou em silêncio. Se você abrir a Bíblia, se você começar a ler, eu vou falar com você, porque ela é a minha palavra. Eu falo com vocês através dela também. Glória a Deus. E no 9, ele fala: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde,
porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. No 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e ao pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Aqui é forte também porque ele fala, muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus, né? A gente fala: Deus, eu não mereço isso, por que eu tô passando por isso? Por que o Senhor tá me tentando assim? Por que o Senhor permitiu que essa prova chegasse na minha vida? Mas aqui ele fala que Deus a ninguém tenta. O que nós passamos, o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra é fruto dos nossos pecados. É fruto de nós mesmos, é fruto dos nossos desejos, é fruto das nossas vontades egoístas. Muitas vezes Deus está falando: vai por esse caminho, e a gente escolhe pelo outro. E é por isso que nós sofremos, porque nós não damos ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. É por isso que nós muitas vezes nos encontramos no sofrimento, nos encontramos na dor, e aí a gente começa a culpar Deus. Mas Deus não tem culpa do fruto do seu pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para você: mesmo ele não sendo culpado, ele culpou o seu filho, e o seu filho, o nome de Jesus, ele tem o poder para curar a sua dor. Aleluia! O amor de Jesus, ele tem o poder de entrar na sua vida e ele vai te curando, ele vai dando solução para os seus problemas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! E aqui do 13, do 10 ao 12, fala: o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta e traz o calor, e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Aqui Deus fala que você está sofrendo, está passando por uma dor, mas ele fala aqui que o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Ou seja, o rico, ele pode passar a viver em condição humilde, da mesma forma que o humilde, ele pode passar a viver em condições de rico, gente rica. Ou seja, você não vai ficar nisso para sempre, porque, como eu já falei aqui, Deus tem um propósito com o seu sofrimento, e o propósito dele com a sua dor é gerar testemunho. Porque tem uma frase que fala que gerar testemunho dói, mas você não vai ficar assim para sempre, porque o seu testemunho vai ser de livramento, o seu testemunho vai ser você falar das coisas que Deus te livrou, do quanto Deus te salvou de você mesmo. Aleluia. Amém. E hoje que a nossa oração possa ser agradecendo ao Senhor pelos problemas, pelas dificuldades, não só pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, mas também pelos problemas e por tudo que a gente tem passado, sabe? Por todo o sofrimento, por todo o aperto, que a gente começa a agradecer a Deus.
porque Ele vai nos livrar disso e porque Ele tem um propósito com isso. O propósito dele é nos fazer forte. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou só até aqui. Glória a Deus. Só até aqui que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Mas eu espero que essa palavra ela encontre um solo fértil e que ela possa ficar no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade.